Pessoal, eu vou gravar agora para vocês um vídeo com orientações sobre as atividades para serem desenvolvidas na apostila. Então vamos lá, vou começar com um vídeo para as aulas 1 e 2. Nas aulas 1 e 2 nós temos um espaço aqui na página 9 para vocês fazerem aquele desenho da farmacocinética, né, o primeiro desenho da nossa disciplina. As outras páginas são para vocês fazerem anotações ou ampliar alguns daqueles desenhos, para quem quiser dividir. Nessa página 13, tem aqui uma atividade de aprofundamento, que é para vocês escolherem um medicamento. Aí eu quero que vocês escolham um medicamento que vocês têm costume de usar. E vocês preencham a tabela abaixo com dados farmacocinéticos desse medicamento. Onde é que vocês vão achar isso, né? Esses dados farmacocinéticos vocês podem encontrar no livro, mas vocês também podem encontrar na bula do medicamento. Eu vou pegar um exemplo aqui para ensinar vocês como é que vocês encontram a bula do profissional para vocês encontrarem esses parâmetros farmacocinéticos. Então vamos pensar que um de vocês tem gastrite e faz uso de omeprazol. E aí, ou tem uma inflamação e usa diclofenaco. Eu vou pegar um desses medicamentos e a gente vai buscar a bula deles. Então vamos pensar que é o omeprazol, um medicamento de uso constante aí de vocês. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Google, tá? E vão digitar Bulário Anvisa. Digitado Bulário Anvisa, vocês vão entrar aqui na página da Anvisa, anvisa.gov.br, Bulário eletrônico. E aqui, no nome do medicamento, vocês vão escrever o nome da substância que vocês estão buscando. No nosso caso, o nosso exemplo é omeprazol. Ele mesmo completa, Tem vários tipos aqui tem esomeprazol, omeprazol está aqui embaixo. Então vamos lá, omeprazol. Pesquisar. Vocês vão ver que vai abrir as bulas de várias empresas. Laboratório Teuto, Farlab, Cristália, EMS. Então você tem a bula de várias empresas e você tem bula do paciente. Essa bula é a que vem na caixinha, é uma bula que não nos interessa mais. Nós vamos usar essa bula aqui, a bula do profissional. É uma bula que tem informações técnicas que a gente precisa para preencher aquela tabela. A partir de hoje é essa bula que vocês vão buscar. Porque no medicamento, na caixinha que vocês adquirem, né, nunca vem a bula do profissional, só vem a bula do paciente. Do profissional a gente busca na internet. Então vamos pegar aqui, no laboratório Teuto, uma empresa aqui de Anápolis, bula do profissional. Depois que vocês clicam, a bula do profissional abre, né? Então, omeprazol, uma cápsula de liberação retardada de 20 miligramas. A bula do profissional traz sempre a composição, então vocês vão ver, como nós discutimos em aula, né? O omeprazol tem a quantidade dele em gramas, né? E os recipientes que fazem parte da cápsula e da formulação. Sacarose, manitol, fosfato de básico, lauril sulfato de sódio, carbonato de cálcio, hipromelose. Essas são as substâncias que vêm junto com o omeprazol para dar estabilidade, para conservar, enfim, recipientes, né, farmacologicamente inertes. Logo em seguida vem as indicações do omeprazol, informações técnicas aos profissionais da saúde. É essa informação que a gente precisa. Aqui é para que o omeprazol é indicado, para quais tipos de patologias você deve tomar o omeprazol. Resultados de eficácia é um item que só existe na bula do profissional, ele nem existe na bula do paciente. Os resultados de eficácia são uma leitura muito interessante. Aqui, o fabricante traz para nós que testes ele fez em seres humanos para nos provar que o medicamento tem o efeito que ele está nos vendendo, né? Então, no caso do omeprazol, ele inibe a produção de ácido gástrico. Ok, como é que você me prova isso, né? O fabricante traz essas informações aqui nos resultados de eficácia. Ele mostra quais testes ele fez
Inclusive, algumas bulas trazem esses testes bem descritos, quantas pessoas foram testadas, os resultados. Então, esses resultados de eficácia são os testes que o fabricante fez para provar que o medicamento dele realmente faz efeito. Então, são testes que ele fez, inclusive, prévios à comercialização. São testes que ele fez para provar que esse medicamento dele tinha efeito e que por isso, e era seguro, e que por isso podia ser comercializado no país, né? No nosso caso, no Brasil. O fabricante tem que fazer isso em todos os países do mundo onde ele pretende vender o medicamento dele. Aqui em características farmacológicas, vocês vão ver o mecanismo de ação e muitas vezes também, no caso do omeprazol, as características farmacocinéticas. Infelizmente, nessa bula, característica farmacológica e farmacocinética estão juntas. Então, aqui no começo ele fala o mecanismo de ação, e aqui embaixo ó, ele está trazendo os parâmetros farmacocinéticos: absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Isso aqui, gente, porque a bula do paracetamol está trazendo o item farmacocinética junto com o item farmacologia, né? Com o mecanismo de ação. Em outras bulas, não estranhe se vocês virem no item 3, mecanismo de ação ou características farmacológicas, e item 4, um item separado, o item farmacocinética mesmo. Aí os 4 parâmetros vêm aqui dentro. Então fiquem atentos, tá? Se não virem o item farmacocinética, um tópico específico, como esse daqui, ó, escrito farmacocinética, se vocês não virem isso, é porque a farmacocinética está dentro da característica farmacológica. Mas na grande maioria das bulas vai existir um item, farmacocinética, para você poder analisar. E é isso que a nossa apostila está pedindo aqui para vocês. Ó. A apostila está pedindo para vocês para o fármaco omeprazol, no caso, né? Quais são as características de absorção? Aí você vem na bula, que você acabou de baixar, e lê o parâmetro de absorção, ó. Vamos ver só um pouquinho o que ele fala. Você tá vendo que o parâmetro de absorção, gente, é muita informação? É claro que eu não quero que vocês coloquem isso aqui tudo. Quero que vocês leiam o item absorção e me falem se a biodisponibilidade é alta, baixa, se a absorção intestinal é plena ou se não é, se o alimento faz ou não faz diferença. Eu quero essas informações mais importantes. Você não vai precisar colocar tudo. Vamos ler aqui, ó. A biodisponibilidade oral é de cerca de 30 a 40%, ou seja, muito baixa. Menos de 50% da dose absorvida, né? Após as doses orais de 20 a 40 miligramas, a biodisponibilidade absoluta é de 30 a 40%, sendo que essa porcentagem aumenta após administrações repetidas em cerca de 75% do estado de equilíbrio. O baixo grau de biodisponibilidade é principalmente devido ao metabolismo pré-sistêmico. A biodisponibilidade do omeprazol está aumentada em 100% comparado às doses intravenosas em pacientes com doenças hepáticas crônicas. Ou seja, em paciente que tem doença hepática, a biodisponibilidade do omeprazol aumenta em 100%. Significa, gente, que ele é muito metabolizado no fígado. Por isso que ele tem uma biodisponibilidade tão baixa. Das 20 miligramas que você toma de manhã, chega para o seu organismo entre 30% e 40% dessa dose apenas. O fígado degrada boa parte do restante, né? Tanto que numa pessoa que tem doença hepática, ó, a biodisponibilidade dobra, aumenta 100%. Por quê? Porque o fígado está enfraquecido, né? E então ele não vai metabolizar tanto o omeprazol. A biodisponibilidade do omeprazol é maior em pacientes velhos comparado aos pacientes mais jovens. Por que isso? Porque o velho já não tem um fígado tão saudável. Então a quantidade de omeprazol que passa pelo fígado é maior. Aí ele fala que pacientes que têm Zorlin-Ellison, que é uma doença, vão ter um perfil farmacocinético diferente. A disponibilidade médica do paracetamol com insuficiência renal crônica, na presença de alimento, aqui, ó, essa informação que eu queria. A presença de alimento afeta o nível, mas não a extensão da absorção. Então, vamos lá. O que tem de interessante aqui na absorção no item absorção do omeprazol que eu posso e devo trazer aqui para minha tabela, aqui no item absorção? Ó, eu posso colocar aqui nesse item, pelo que eu acabei de ler, duas informações que são interessantes. A presença do alimento afeta o nível, mas não a extensão da absorção. Então, a presença de alimento afeta o nível de absorção
do omeprazol. Por isso que ele é uma medicação tomada em jejum. Qual que é a outra informação interessante aqui? Que a biodisponibilidade dele é bem baixa, 30% a 40%, ele tem intensa metabolização hepática. No item distribuição, eu vou querer que vocês falem se ele é ou não ligado a proteínas plasmáticas. E qual proteína, se a bula falar. Então, como é que ele é distribuído no sangue? Livre ou ligado a proteínas plasmáticas? Vamos ler aqui, ó. A taxa de ligação a proteínas plasmáticas, ó, item de distribuição, é 95% a 96%. O fármaco se liga principalmente à albumina e à glicoproteína ácida. Perfeito. Então, distribuição do omeprazol predominantemente ligada à proteína plasmática, albumina ou glicoproteína ácida. 95% a 96% dele viaja no sangue ligado a proteínas. Ele não é um fármaco que fica no sangue dissolvido, né? Só numa extensão muito pequena. Boa parte dele está ligada a proteínas plasmáticas. Então, essa informação que eu quero saber no item de distribuição. Vamos ver o item metabolização. Ó. Após a administração de omeprazol, 60% da radioatividade, um omeprazol radiomarcado, né? Para a gente ver quanto dele que chega no corpo. 60% da radioatividade total foi recuperada na urina durante as primeiras 6 horas. Durante as 4 dias seguintes, 75% a 78% da dose administrada foi recuperada na urina e 18% a 19% nas fezes. Quantidades insignificantes do fármaco inalterado foram eliminadas por via renal e fecal. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando você usa omeprazol, boa parte da dose, cerca de 75%, 3/4 da dose, são eliminados na urina. E o restante, aí, em torno de 20%, eliminado nas fezes. Então, o paracetamol, o omeprazol, uma parte dele é eliminada na urina, uma grande parte, 3/4, e 1/4 é eliminado nas fezes. Então, ele é eliminado pelas duas vias, pelo rim e pelo fígado. Ele é extensamente metabolizado, né? E o omeprazol não mostrou ser um indutor das enzimas da subfamília P450, da CYPs, ou seja, o omeprazol não induz CYPs, ele não aumenta a quantidade de CYPs no fígado, o que é muito bom, porque aí ele não vai interferir no efeito de outros medicamentos. O item eliminação, gente, eu quero saber se a excreção do omeprazol, ó, ela é predominantemente renal, é isso que eu quero saber. Quem excreta omeprazol do meu corpo? Rim. 77% da dose de omeprazol é eliminado pelo rim. Qual é a outra via que elimina o restante? O fígado, né? Que vai eliminar pela bile. Aqui vão ter outras informações técnicas. Ó. A meia-vida de eliminação é de cerca de meia a 1 hora e aumenta para quase 3 horas em pacientes com doença hepática crônica. Então, ele tem uma meia-vida de eliminação bem curta, né? Meia a 1 hora. Então, são algumas informações, eu quero que vocês leem, algumas informações vocês não vão entender, alguns termos mais técnicos, mas essas informações básicas eu queria que vocês tirassem da bula. No item absorção, eu quero que vocês me falem, absorve completamente ou absorve parcialmente? No item distribuição, eu quero saber, é ligado à proteína plasmática ou está livre no plasma? Como é que ele é distribuído? No item metabolização, eu quero saber, é metabolizado no fígado ou é no rim? Qual é a CYP que faz essa metabolização? Se tiver essa informação aqui, coloque. Nem sempre vai ter, tá, gente? Eliminação, eu quero saber, ele é excretado na urina, pelo rim, ou nas fezes, ou os dois? Quantos por cento em cada? Qual a principal via de eliminação desse fármaco? Demora muito para eu eliminá-lo do meu corpo? Né? Aqui está falando, a meia-vida plasmática média em pacientes com insuficiência renal crônica é de 0,6 hora. Então, a meia-vida dos prazóis não é uma meia-vida longa. Né? Então, é isso aqui que eu queria que vocês captassem sobre farmacocinética. Muitas vezes o paciente vai perguntar para vocês assim, eu posso tomar esse medicamento com comida ou tem que ser em jejum? Onde é que você vai encontrar essa informação? Aqui, no item farmacocinética. Se você pega aqui e lê promeprazol, você vai ler a presença do alimento afeta o nível, mas não a extensão de absorção. Você vai falar, olha, realmente interfere.
Interfere sim. Então, não vai tomar o omeprazol com comida, não. Então, essas informações, quando forem relevantes para a cinética do fármaco, elas vão estar aqui na bula, no item farmacocinética. E é aqui que vocês vão encontrar. Né? Qual o meu órgão que metaboliza esse medicamento que eu tomo constantemente? Aqui no item metabolismo ele vai dizer, né? Por onde eu elimino esse medicamento que eu tomo constantemente? Eu elimino ele pela urina, ou elimino ele pelas fezes. Então eu quero que vocês, nessa atividade, peguem um fármaco que vocês usam, vão lá no site da Anvisa, como eu acabei de ensinar, baixem a bula do profissional e leiam o item parâmetros farmacocinéticos. Como eu disse, não é para escrever aqui não, nem vai caber. Vocês vão ler e vão pincelar as informações que vocês julgam mais importantes e que eu indiquei aqui quais são. É isso que eu quero que vocês façam. Um mapa mental, né, gente, para quem não sabe, que é o mapa mental, para quem perdeu aí as primeiras aulas. O mapa mental é uma forma de você resumir o seu conhecimento, ou seja, o que você aprendeu nessa primeira aula. Só que você vai fazer isso na forma de um esquema. E esse esquema ele pode ser tão complexo quanto a quantidade de informações que você aprendeu. Olha aqui, ó, um mapa mental sobre administração do tempo. Então, tá vendo que ele tem bastante cor, desenho, tem aluno que coloca post-it. Quanto mais elaborado, gente, colorido for o seu mapa mental, você fala, professor, mas mais trabalhoso. Sim, mais trabalhoso. Mas ele vai maximizar a sua compreensão daquele tema. E vocês vão perceber no futuro que vocês vão, por exemplo, aqui, um mapa mental sobre pele. A pessoa que desenvolve o mapa mental, vocês vão perceber que cada um tem um mapa mental com as suas características, faz o mapa mental do seu jeito. E vocês vão notar que lá na frente vocês vão querer saber uma informação aqui, por exemplo, né, sobre pele, e vocês vão lembrar assim, aqui que é melanina mesmo. Gente, o nosso cérebro, ele evoca até assim, o lugar da página, tipo, ó, melanina, eu escrevi no meio da página, logo embaixo de pele, em azul. O que estava escrito lá mesmo? Essa informação aqui volta na sua cabeça. Porque a cor, o desenho, tudo isso reforça a memorização desse conteúdo. E vocês viram que a gente tem muito conteúdo a memorizar. Então, o mapa mental, eu recebo uns tão pobres, daquele aluno que não está com vontade de fazer e faz só para cumprir a obrigação e para ganhar os pontos da apostila. Mas ele perde muito ao não tentar fazer, a sintetizar o conhecimento dele, ó, na forma de mapas. Está vendo que não tem textões? São setas, né? Por isso que o mapa mental é muito individualizado. Ó. Ao fazer isso aqui, gente, você maximiza a forma como você está aprendendo. E outra grande vantagem, futuramente vocês vão se deparar com concursos públicos, né? Talvez seja o objetivo de muitos de vocês no futuro. O conteúdo de concurso público é longo. Então, cada tema daquele ali, você vai estudando e montando mapas mentais. Lá no final, né, perto do concurso, você vai perceber que revisar o conteúdo por mapas mentais é muito mais. E quando é que um mapa mental deu muito certo? Quando eu olho para ele e consigo explicar ele para mim mesmo. Tá vendo? Eu sei o que significa essa setinha e eu vou construindo um texto na minha cabeça. Quando eu sei explicar o mapa para mim mesmo, é porque eu fiz um mapa mental bem feito. Vou passar para. Vou voltar para a nossa apostila. Na aula 2, nós temos aqui uns desenhos, né, da aula sobre agonismo e antagonismo farmacológico, porque na aula 2 nós falamos de dinâmica, falamos da relação fármaco-receptor. Então, tem a parte para vocês fazerem os desenhos, ó. Essas páginas em branco, gente, são para desenhos e anotações. A apostila deve funcionar como um caderno. O desenho, a anotação, o que você tem que fazer aqui? Tem aluno que se preocupa em fazer uma anotação bonitinha, meio que passada a limpo. Gente, não é tanto isso aqui. Nessa parte eu não estou olhando capricho. Eu estou olhando o quanto você absorveu da aula. Então, manda as anotações todas aqui. Mas vai ficar feio. Tem aluno que faz no caderno e depois passa para cá para ficar bonito. Beleza, ele gosta de ter a apostila dele bem caprichada. Se você não tem esse tempo, faça suas anotações todas aqui, ó, junto com os desenhos. Essas páginas em branco são para isso. A ideia é que você não use caderno. Ó, depois nós temos duas atividades aqui para serem feitas e mais um mapa mental, para você resumir tudo que você entendeu sobre dinâmica, né? Sobre a relação fármaco-receptor, sobre agonismo e sobre antagonismo. Então, você vai montar
um mapa mental aqui sobre farmacodinâmica. O que você entendeu dessa aula? As atividades que tem aqui são o seguinte, ó, gente. Aqui eu tenho um gráfico de resposta farmacológica pela dose. Então, vocês reparem que à medida que, aqui para o agonista, ó, lembra que o agonista, ele copia a molécula endógena? Então, quanto maior a dose, maior a resposta do agonista. Eu quero que vocês venham aqui, a curva em azul, então, gente, é só o agonista puro, né? Ele está estimulando o meu receptor, e à medida que a dose dele aumenta, a resposta aumenta, até que eu atinjo a resposta máxima. Aí eu quero que vocês representem nesse gráfico como é que ficaria, gente, a curva do agonista mais um agonista alostérico. Eu quero que vocês façam isso na cor preta. Então, pega uma caneta de cor preta e como é que ficaria uma curva de dose e resposta do agonista junto com o agonista alostérico? Aqui eu quero que vocês lembrem que o agonista alostérico estimula junto com o agonista. O efeito deles é aditivo, né? O agonista alostérico se liga num ponto do receptor e o agonista tradicional se liga em outro ponto. Então, os dois se ligam juntos ao receptor e o efeito deles se soma. Então, gente, o efeito do agonista junto com o agonista alostérico vai ser mais intenso do que do agonista sozinho. Então, a curva preta, ó, vai ficar acima e vai atingir a resposta máxima antes, mais cedo. Porque agora não é o agonista sozinho, é o agonista junto com um parceiro, o agonista alostérico. Ambos vão estimular o receptor. Em verde, eu quero que vocês peguem uma caneta, um lápis verde e escrevam aqui, ó, uma curva para o agonista junto com um antagonista competitivo. Opa, os dois estão competindo pela mesma ligação. Se o agonista liga, eu atinjo resposta. Se o antagonista liga, eu perco resposta. Então, quando estão os dois juntos, gente, eu espero uma curva menor, abaixo, né? Uma curva de dose e resposta, abaixo da curva do agonista sozinho. Porque nesse contexto aqui, na curva verde, o antagonista competitivo está competindo com o agonista. Então, eu nem vou atingir resposta máxima. A curva verde vai ficar aqui, ó, abaixo da azul. E, por fim, o agonista com o antagonista não competitivo. Em vermelho, gente, o não competitivo, ele vai se ligar no receptor e não se desliga mais. Então, o agonista não vai conseguir estimular esse receptor. Então, a minha resposta vai cair muito. Então, a minha curva em vermelho é a minha curva mais baixa, porque o antagonista não competitivo não vai deixar ter resposta. Então, eu vou ter uma curva bem baixinha aqui, uma resposta bem significante, mesmo numa dose alta, porque o antagonista não vai deixar o agonista estimular, tá? Eu quero que vocês completem esse gráfico com 3 curvas, a curva preta, a curva vermelha e a curva verde. Aqui eu quero que vocês façam um raciocínio sobre potência farmacológica, né? Então, para vocês olharem os fármacos e me dizer quem é mais eficaz e quem é mais potente. Gente, eficácia de um fármaco, né? Um fármaco é eficaz quando ele é capaz de me dar uma resposta farmacológica. No caso aqui, ó, a resposta máxima que eu posso ter é aqui em cima. Se você reparar, o fármaco X atinge resposta máxima. Ó, porcentagem da resposta máxima, 100%. O fármaco X atinge 100%. O fármaco Y também atinge 100%. Então, ambos são eficazes, gente? São. Ambos atingem resposta máxima. Qual é a diferença? A diferença é que isso aqui é a concentração do fármaco. Reparem que o fármaco X, ele conseguiu atingir resposta máxima antes do Y. Então, ó, numa dose menor do que Y, X conseguiu atingir resposta máxima. Então, eficazes ambos são. Ambos atingem resposta máxima na mesma intensidade, né? Ambos atingem resposta de 100%. Mas X é mais potente. Concorda que X conseguiu fazer isso, ó, numa dose menor? Ó, ele conseguiu metade da resposta máxima, 50%, numa dose muito menor do que Y. Ó, Y conseguiu atingir metade da resposta máxima nesse tempo. Muito antes disso, X já tinha atingido. Então, X é mais potente.
embora ambos tenham a mesma eficácia. Ambos geram 100% de resposta, mas X gera numa dose menor, por isso ele é mais potente. Na aula 3 e na aula 4, nós vamos falar sobre anti-inflamatórios na aula 3, né, que está dividido em duas partes, e na aula 4, antialérgicos. Então, tem um espaço para vocês fazerem, eu pus desenhos aqui para vocês, da cascata do ácido araquidônico, que é a cascata que esses fármacos interferem, né, os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam aqui, a COX-2 e a COX-1, gerando reações adversas. Aqui estão listados, tá, gente, todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Aqui está, mais uma vez, a cascata do ácido araquidônico, mostrando que os AINES bloqueiam a ciclooxigenase, né, a COX-2, param a produção de prostaglandinas, tramboxanos e prostaciclinas, foi o que nós estudamos na aula. E aqui tem um quadro sobre as reações adversas mais comuns referentes ao uso desses medicamentos. Então, eles podem provocar diversos problemas, né? Se vocês lerem todos aqui, alguns são bem assustadores, né? Olha aqui, AVC, infarto do miocárdio. Mas é claro, né? Esses são eventos mais raros, mas pode acontecer? Podem. Reações de hipersensibilidade. No útero, eles vão dificultar o trabalho de parto. Então, a mulher pode ter uma gestação mais prolongada. Pode provocar cefaleia, vertigem, tonturas, mas as reações mais comuns que eu queria que a gente discutisse são essas aqui, dor abdominal, que nós conversamos, né? Erosões, úlcera gástrica, porque bloqueia COX-1, e inibição da atividade plaquetária. Então, podem aumentar o tempo de sangramento, provocar hemorragias. Essas são as duas que eu quero que vocês se concentrem nelas. Aqui o espaço para desenhar, nas páginas 26, 27, 28, desenhar e anotar. Aqui uma atividade sobre nimesulida, eu comentei com vocês na aula, né, que embora muito popular no Brasil, e um anti-inflamatório não esteroidal seletivo para COX-2, o que é bom, né, ela se liga mais em COX-2 do que em COX-1, então ela teria um perfil de reações adversas no estômago e na plaqueta mais brandos. Só que ela é proibida em vários países do mundo, inclusive Estados Unidos, o país mais rigoroso, né? E na União Europeia ela só pode ser segunda opção de tratamento. Eu pergunto para vocês por quê. A nimesulida é proibida em vários países importantes do mundo. No Brasil, talvez seja o mais barato, o mais popular dos anti-inflamatórios. Eu quero que vocês façam uma pesquisa aqui nessas bases de dados. Inclusive, eu coloco 2 sites que podem ajudar vocês na pesquisa e chamo a atenção de vocês para fazer essa pesquisa bem feita, tá? Vocês precisam entender que nimesulida é um fármaco altamente tóxico para o fígado e o seu uso de forma irracional é bastante perigoso. Tá? Pode demandar até um transplante hepático, gente. Ela pode provocar até mesmo hepatite fulminante. É um fármaco que, na minha opinião, nem deveria estar liberado no mercado brasileiro. Não tem necessidade. Porque nós temos outros anti-inflamatórios menos tóxicos para o fígado e tão potentes como a nimesulida. Então não tem porquê ela estar no mercado, porque ela oferece um risco aumentado para os pacientes que fazem uso dela, especialmente os que fazem uso irracional, né, em altas doses e por longos períodos. Agora, por fim, a tabela farmacológica, que talvez seja a tabela mais elaborada que vocês vão precisar desenvolver. Aqui, gente, não é o fim do mundo, não. Vocês vão pegar esses fármacos que eu listei aqui para vocês, podem fazer em grupo, tá? Você pode pegar um colega seu aí e falar, você faz o AS e a endometacina, eu vou fazer o ibuprofeno e o diclofenaco, um outro colega faz o meloxicam e o celecoxib. Se são um trio, por exemplo. Podem se dividir, cada um faz um, e depois vocês trocam as informações, nenhum problema. Aqui, gente, é para vocês colocarem o fármaco e a subclasse terapêutica. O fármaco já está aqui, né? AS, indometacina, ibuprofeno. Qual que é a subclasse terapêutica deles? Eles são ANES. Todos eles são anti-inflamatórios não esteroidais.
Esses aqui são COX-1 seletivo, COX-1, COX-1, se liga mais em um do que em dois. E esses três aqui são COX-2 seletivos, COX-2, COX-2, ANES, COX-2 seletivos. Por quê? Porque se ligam preferencialmente em COX-2, esses três. Qual é o mecanismo de ação deles, gente? É o mesmo para todos. Mesmo, eles são anti-inflamatórios não esteroidais. O que eles fazem? Eles se ligam a COX-2 inflamatória, bloqueando a COX-2, impedindo a produção de prostaglandinas, prostaciclinas, e com isso, revertendo a vasodilatação, reduzindo a dor e reduzindo a febre. Esses efeitos são anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Esse mecanismo, gente, é geral. Todos eles são inibidores de COX-2. Qual que é a toxicidade e as precauções que a gente deve tomar em relação a eles? Toxicidade deles, a gente já falei para vocês, né? A gente deve destacar o efeito deles sobre o estômago. Então, vou botar aqui, podem provocar a ocorrência de gastrites e úlceras, inclusive hemorragias gástricas, e também podem atrapalhar a coagulação sanguínea. Eu vou chamar a atenção para que eles são contraindicados, proibidos em casos de dengue. Então, essas são as minhas principais preocupações, problemas gástricos e problemas hemorrágicos, tá? Parâmetros farmacocinéticos, como é que eu vou fazer, professor? Do mesmo jeito que eu expliquei na bula, na primeira bula que nós fizemos lá. Só que tá vendo que aqui eu só tenho 2 linhas, gente, é muito pouquinho em caso. Então, a absorção, eu quero saber, é absorção plena ou ele é parcialmente absorvido? Se tiver um percentual, coloca, nem sempre vai ter. Distribuição, ligado a proteínas plasmáticas ou livre? Se for ligado e tiver um percentual, coloca. Se não tiver, não coloca. Metabolização, eu quero saber se ele é metabolizado no fígado, no rim, na pele, no pulmão, no sistema nervoso, no intestino. Qual é o órgão de metabolização que eu quero saber? Se tiver a CIP, se tiver alguma outra informação interessante, coloca. Se não, só o órgão. Excreção, eu quero saber por onde ele é excretado. Quantos por cento dele é excretado na urina, quantos por cento nas fezes? É tudo na urina? É tudo nas fezes? É isso que eu quero que vocês vejam. Onde vocês vão ver essas informações? No mesmo local que vocês viram na bula do profissional, né? Então, vamos de novo, ó. Vocês vão chegar no site da Anvisa, vão ao bulário e vamos pegar a bula de um deles, ó. Vamos colocar aqui diclofenaco. Vamos pegar o diclofenaco potássico, né? Que é o comprimido. Muito popular, 50 miligramas, uso de 1 por dia. Vamos pegar aqui a bula de um profissional, vamos pegar agora a bula de profissional da EMS, também uma indústria de genéricos brasileira. Ó, comprimido revestido, 50 miligramas. O que eu disse para vocês, ó, a bula do profissional sempre é a mesma estrutura. A composição, o fármaco de diclofenaco e os recipientes que vão junto dele. Indicações, para que eu posso tomar o diclofenaco. Resultados de eficácia, os testes que o fabricante de diclofenaco fez para provar que ele é de fato um anti-inflamatório. Mecanismo de nas características farmacológicas, ótimo, o diclofenaco vai me ajudar a mostrar isso para vocês. Nas características farmacológicas, reparem que eu tenho item características farmacológicas, eu tenho mecanismo de ação, como é que o diclofenaco age. Isso aqui eu não quero que vocês peguem esse mecanismo de bula, tá? Porque ele é mal descrito. Eu quero que vocês usem o mecanismo que nós discutimos em aula, que eu acabei de falar para vocês. Qual é aí tem a farmacocinética, tá vendo que aqui tem o item, ó, farmacocinética. Olha a absorção de diclofenaco. Olha a frase, gente. Diclofenaco é completamente absorvido a partir de comprimidos revestidos. Aí tem aluno que fala assim para mim, professor, eu li lá na absorção, não tem percentual, não tem quanto o diclofenaco é absorvido. Gente, se ele é completamente absorvido, é porque as 50 miligramas de diclofenaco são absorvidas para a corrente sanguínea. Qual que é esse percentual, se é completamente? O percentual é 100%. Então, você vai colocar aqui, ó, para o diclofenaco. Você vai vir aqui no item absorção. Você vai botar aqui, ó, 100%. Ou completamente absorvido, como você preferir. Porque a bula está dizendo isso. A absorção dele, então, é excelente, né? Ele é completamente absorvido. Distribuição, ó. 99,7% ligado à proteína plasmática, proteína sérica. Predominantemente a albumina. 99,4%. Você vai pôr isso aqui, ó.
distribuição 99,4% ligada à albumina. Então, ele é um fármaco que viaja no sangue, praticamente 100% dele ligado à albumina. Metabolização. O que você vai colocar em metabolização para o diclofenaco? A biotransformação do diclofenaco ocorre por glicuronidação da molécula intacta, mas principalmente por hidroxilação e metoxilação simples, resultando em vários metabólitos. Então, ele é bastante metabolizado. Ele está falando das reações de metabolização que ele sofre, a maioria dos quais são convertidos em conjugados glicurônicos. 2 desses metabólitos fenólicos são biologicamente ativos, mas em extensão muito menor que o diclofenaco. Eita, ele não falou o órgão, só falou que ele é intensamente metabolizado, falou as reações, mas não falou o órgão. Gente, quando ele não falar, está implícito que a metabolização acontece no fígado, tá? Se for num outro tecido, obrigatoriamente ele vai falar. Se fosse na pele, no sistema nervoso central, no pulmão, no rim, ele falaria. Se ele não falou, ele só descreveu como acontece a metabolização, está implícito que ela acontece no principal órgão metabolizador de fármacos, no fígado. E olha só, ele não falou a CIPs, ele não deu maiores informações, então só dá para colocar lá fígado. Eliminação, gente. Ó, a depuração do diclofenaco no plasma, ele põe a velocidade da depuração em minutos, a meia-vida de 1 a 2 horas. 4 dos metabólitos têm meia-vida plasmática de 1 a 3 horas. Um metabólito tem meia-vida plasmática mais longa, entretanto, esse metabólito é virtualmente inativo. Ó, cerca de 60%, até agora nada, né, de informação importante, só questões de meia-vida, questões mais técnicas, não é isso que eu quero que vocês peguem. Na eliminação, eu quero saber onde ele é eliminado, por qual veículo de excreção. Cerca de 60% da dose de diclofenaco é excretada na urina, como um conjugado da molécula intacta e metabólitos, a maioria dos quais são convertidos em conjugados glicurônicos. Menos de 1% é excretado inalterado, o restante é eliminado através de metabólitos na bile e nas fezes. Ora, então, qual que é a excreção do diclofenaco? 60% na urina, metabolizado, e 40% nas fezes. Ó, o restante, 40% restantes, na bile através das fezes. Então, qual é a excreção do diclofenaco? 60% pela urina, 40% nas fezes. É isso que eu quero que vocês respondam. Professor, eu quero responder esse item toxicidade e precauções de acordo com a bula. Qual precaução eu tenho que tomar quando eu uso diclofenaco? Isso aqui é um alerta para os alunos da enfermagem, tá? Quando forem administrar um medicamento, o enfermeiro sempre tem que ler as advertências sobre o uso daquele medicamento. Porque nas advertências o fabricante está te dizendo, olha, ao usar esse medicamento num paciente, tome cuidado com isso, isso, isso e isso. Então, o item advertências tem que ser lido. E você pode trazer para cá alguma advertência que a bula te trouxe. Então, vamos achar esse item. Ó. Depois que você vai descendo, ó, o item 4 são contraindicações, que não pode tomar. Item 5, ó, esse item é o item do enfermeiro e do farmacêutico, especialmente. E do prescritor, né, também, no caso dos odontólogos, dos médicos. Quais cuidados, quais precauções, quais advertências o fabricante está me dando quando eu estiver fazendo uso desse medicamento ou administrando ele para um dos meus pacientes. Esse item, gente, é um item de leitura obrigatória, tá? Ele é um item muitas vezes longo, ele descreve advertências gastrointestinais, cardiovasculares, hematológicas, respiratórias, hepatobiliares, reações cutâneas, reações renais. Por que eu tenho que ler esse mascarando sinais de outras infecções, paciente idoso, o que eu faço, interações com outros anti-inflamatórios, o que eu devo fazer? Olha aqui, ó, o uso de diclofenaco com outros AINES, outros anti-inflamatórios, inibidores de COX-2, deve ser evitado, porque pode aumentar o risco de reação adversa. Então, eu não posso usar diclofenaco nem com nimesulida, nem com meloxicam, nem com celecoxib, que também são seletivos para COX-2. Olha que a Cabula está me dizendo.
Se eu pego uma interação, um paciente tomando mais de um anti-inflamatório, se 2 deles forem COX-2 seletivos, eu tenho que tirar. Isso, gente, é a gente salvar vidas, isso é a gente interferir positivamente para a recuperação do paciente e minimizar os males que o medicamento pode causar. Só um profissional bem informado consegue fazer isso. E onde é que você consegue uma informação rápida, mastigada, pronta, sobre os riscos do uso daquela medicação? No item advertências e precauções. Ele costuma ser o item 5 de praticamente todas as bulas do profissional, tá? 5 ou 6. Ele costuma ser o item 5 ou 6. Advertências e precauções. Eu posso ler aqui, né, quando tiver com o tempo, assim, não precisa ser agora, mas se vocês lerem, conseguirem ler agora, você pode vir e pôr aqui, ó, advertências, lá no seu quadro toxicidade e precauções, você pode pôr aqui uma advertência, por exemplo, o diclofenaco não pode ser associado a outros anti-inflamatórios não esteroidais, a outros ANES, COX-2 seletivo. Então, eu nunca posso fazer essa associação aqui, ó, diclofenaco meloxicam, diclofenaco celecoxib, celecoxib meloxicam. Não posso tomar esses fármacos associados, porque eles aumentam o risco de reações adversas graves. Os COX-2 seletivos não podem ser associados uns com os outros. Perigoso. Tá vendo? Essas informações, gente, salvam vidas e é elas que eu espero que vocês aprendam a fazer. Professor, por que você está pondo a gente para ler bula? Gente, porque no campo, na vida prática, na vida profissional de vocês, ninguém vai andar com um livro de farmacologia debaixo do braço. Até porque é até pesado de carregar. Ele é um livro gigantesco. Então, pesadão, enorme. Então, não dá para você carregando de farmacologia para baixo e para cima, não. Qual é o texto que nós vamos ter acesso na nossa prática diária que traz informações relevantes sobre como usar, os riscos do uso da medicação, a dose que eu devo tomar? É a bula do profissional. E aí pega muito mal para um profissional da saúde quando ele pega uma bula para olhar na frente do paciente e ele fica ali horas viajando, procurando a informação, porque ele não sabe onde encontrá-la. Então é importante a gente conhecer os itens da bula. Ó, a pessoa pergunta assim para mim, o cara vai tomar diclofenaco, né? Nós estamos na bula do diclofenaco, e ele fala para mim assim, olha, mas eu tenho bipolaridade, eu tomo lítio. Posso usar diclofenaco junto? Aí, ó, o diclofenaco pode aumentar os níveis de lítio. E aí o paciente pode ter uma intoxicação pelo lítio. Então, eu recomendo, ó, se possível, evitar o uso, né? Não fazer uso deles concomitantemente. Então, isso é importante de saber, gente. Interação medicamentosa. Se o meu paciente vai tomar diclofenac e ele já toma outros medicamentos, eu corro aqui nesse item para ver se alguns dos medicamentos que ele está tomando interagem com o diclofenaco, para eu saber qual decisão eu tomo. Por fim, gente, o item posologia. Esse item é obrigatório para os enfermeiros. Por quê? O prescritor prescreve, mas quem administra a medicação é o enfermeiro. E as pessoas são falhas, gente. Elas podem cometer falhas, podem cometer erros. Então, um prescritor, ele pode ter, na hora de escrever, errado o número de zeros. Ele queria 100 miligramas, ele colocou 1000. Ele passou em 10 vezes a dose. Ou ele se equivocou, confundiu a dose de um fármaco com outro. Aí você pensa, eu vou lá, enfermeiro, faço essa dosagem, aplico, mato meu paciente numa superdosagem. Não, a culpa é do prescritor. Ele que errou. Eu não tenho nada com isso. Eu só administrei. Não, gente, você não é um técnico. Um técnico talvez até possa usar essa justificativa, mas um profissional de nível superior, não. Você é corresponsável. Você tinha obrigação de conferir a dosagem e perceber que ela estava 10 vezes acima da dose usual. E aí você não deveria ter feito essa administração desse medicamento. Se você fez e matou o paciente, você é corresponsável. Tá? Então, cuidado para não achar que vai trabalhar com as costas assim, sem a responsabilidade. Né? Não, a responsabilidade é compartilhada. Os prescritores podem errar? Claro que podem, ué. São seres humanos, a quantidade de fármacos que eles prescrevem é grande, então essa aqui precisa ser checado. Então, o farmacêutico lá no hospital que prepara a medicação, ele tem que verificar esse erro. Se ele também errar e deixar essa dosagem subir,
A última chance de salvar esse paciente é o enfermeiro. Ele vai olhar e falar, não, essa dosagem aqui está muito acima do normal. Tá? Então, é assim que vocês vão, no final, ó, reações adversas e finaliza a bula, tá? Então, gente, a bula do profissional é uma informação muito valiosa, de fácil acesso, e eu quero que vocês preencham essas tabelas, especialmente para que vocês comecem a manusear a bula. Entendam como achar a bula do profissional, como manuseá-la, como encontrar essas informações nela, e em farmacêutico, né, os alunos da farmácia, nem preciso dizer, ele tem que manusear uma bula com muita rapidez, com muita tranquilidade, ele tem que saber, a pergunta é, posso tomar com alimento? Ele tem que saber exatamente onde buscar essa informação, lá no item farmacocinética. Qual é a dose máxima que eu posso tomar por dia? Quantos comprimidos eu posso tomar num dia? Ele tem que saber ir lá no item posologia para ver a dose diária máxima. Aí as pessoas perguntam, mas tô comprando, mas é para o meu filho, é uma criança de 4 anos. Criança pode tomar do mesmo jeito que adulto? Como é que eu vou saber disso? Lá no item posologia, lá no final da bula. Ou um paciente te liga desesperado. Nossa, o meu filho confundiu aqui, pegou o xarope, que era gostosinho, tomou o vidro todo. Você corre aqui no item superdosagem, para você ver o que esperar, quais os sintomas que essa criança vai ter, se tomou o vidro todo, e como é que você trata, quais informações você vai dar para essa mãe. Se a criança teve uma superdosagem, dá para você ficar horas para achar o item de superdosagem. Você tem que saber que ele é o último item da bula. Então você já corre lá para o final da bula, lê rapidinho e passa a informação para essa mãe que o filho tomou o vidro de xarope todo. Então eu quero que vocês sejam treinados aí ao longo da disciplina para manusear com muita habilidade a bula do profissional, tá? Nas classes, e aqui eu recomendo, gente, para não ficar muito trabalhoso, todo mundo, a menos que você não tenha nenhum amigo na turma, né, eu recomendo que você comece a fazer amigos, né, porque isso é muito triste, mas se você tem algum amigo na turma, divida a tabela com ele. Ó, vou fazer a S, só tem um amigo, professor, eu não sou lá muito popular, não. De 70 e tantos alunos, tem um amigo. Então, beleza, você faz os 3 primeiros, seu amigo faz os outros 3. E aí vocês dividem as informações. Posso fazer tudo sozinho, professor? Que eu quero aprender e quero fazer do meu jeito. Problema nenhum. Estou sugerindo algo para ficar menos trabalhoso. Casos clínicos, gente. Aqui são leituras de casos clínicos. Vocês vão ver uma situação que o paciente está passando, as medicações que ele está tomando, e tem perguntas para vocês responderem. Aqui eu vou querer que vocês quebrem um pouquinho a cabeça. São casos clínicos simples, tá? Não são casos de pacientes polimedicados e nem de pacientes com muitas doenças. Normalmente é uma doença só e o medicamento daquela classe que a gente está estudando. Então, nesse caso clínico aqui, o paciente está usando o anti-inflamatório não esteroidal, que é o tema dessa aula. Se vocês virem aqui, ó, ele está usando ibuprofeno, 400 miligramas dia. E ele vai ter alguns problemas. Mesmo porque a hora que vocês lerem o caso clínico, vocês vão perceber que ele teve dengue e depois ele morreu. Eu quero que vocês leiam essas perguntas e vejam se isso tem alguma coisa a ver com o ibuprofeno e explicar isso aqui de acordo com as perguntas que estão sendo feitas. Tá? Na vista de prova, e a gente vai conferir esses casos clínicos se vocês responderam corretamente. Mas caso clínico é a prática, tá, gente? Caso clínico é o que a gente vai ver na prática diária. Paciente com doença, tomando medicamento e tendo problemas. Como é que a gente identifica o problema? Como é que a gente resolve? Caso clínico treina a gente para fazer isso. Um mapa mental. E a estrutura das próximas aulas é a mesma, tá, gente? A partir de agora são só classes medicamentosas. Ó. Nessa aula nós estamos vendo os anti-inflamatórios esteroidais. Então vocês fazem aquele desenho lá que eu mandei. Aí vai ter uma tabela com apenas 3, ó, triancinolona, betametasona e hidrocortisona. Então, vou preencher aqui as informações de bula sobre esses 3 medicamentos. Vou tentar quebrar minha cabeça aqui com o caso clínico. E faço o mapa mental. Antialérgicos, mesma estrutura de todas as aulas. Ó. Um espaço em branco para eu fazer os desenhos de antialérgicos, que foi um desenho só. Uma atividade de aprofundamento,
eu quero que vocês façam uma pesquisa, porque vocês já devem ter visto no mercado o Dramin B6. O que é o Dramin B6? É o dimenidrinato, que é um antihistamínico, bloqueador do receptor H1, como todos os demais, junto com a vitamina B6. Dimenidrinato e vitamina B6. Ora, dimenidrinato e vitamina B6 juntos, por que tem uma vitamina junto com o dimenidrinato para tratar o vômito, para inibir o vômito? Qual é o sentido dessa associação? Vocês podem buscar isso na bula ou podem fazer uma pesquisa na internet. Eu recomendo que busquem na bula. É uma respostinha bem simples, bem rápida. Por que vitamina B6 está junto com o diclofenaco? E aqui, ó, eu quero que vocês expliquem por que o Cobavital, que é um medicamento que estimula o apetite, ele associa ciproheptadina, que é um antihistamínico que nós vimos, bloqueia as ações da histamina no sistema nervoso central, então ela aumenta o apetite. Por que ela está junto com a cobamamida? Por que esses fármacos estão juntos, associados na formulação desse medicamento para aumento de apetite, especialmente voltado para o público infantil, né? Aquelas crianças que não comem, não têm apetite. Uma tabela, deixa eu ver se são uma ou duas. Duas tabelas, ó, por quê? Dexclorfeniramina, prometazina e ciproheptadina são antialérgicos de primeira geração. Loratadina, cetirizina e dimidrinato são antialérgicos de segunda geração. Então a subclasse é diferente. Aqui é antihistamínico de segunda, aqui é antihistamínico de primeira geração. Mecanismo de ação, gente. São todos eles antagonistas da histamina no receptor H1, ou seja, bloqueadores das ações da histamina no receptor H1. Toxicidade e precauções desses fármacos. Opa, lembra que a primeira geração provoca sedação? Perigoso, né? Para quem vai trabalhar, para quem vai operar máquinas, dirigir. Então, toxicidade, uma precaução deles é sedação. Eu vou lá na bula, leio o item advertências e vejo se tem mais alguma coisa importante para eu colocar aqui. A mesma coisa para a segunda geração. Aqui eu não posso pôr sedação, né? Eles não provocam sono. Mas nas advertências da bula devem ter outros riscos para eu colocar. E por fim, os parâmetros farmacocinéticos. Um caso clínico, para quebrar a cabeça, o último mapa mental, e aí tem o estudo dirigido. O estudo dirigido eu vou fazer um vídeo para vocês agora, comentando as questões do estudo dirigido separadamente. Então vamos ter um vídeo que eu estou finalizando agora, sobre as atividades, e um segundo vídeo sobre o estudo dirigido.